Boa tarde, turma. Hoje, 13 de julho de 2020, segunda-feira, nós temos História e Geografia, tá bom? Em História, hoje, a gente vai começar assunto novo, que é a chegada dos portugueses, tá? A gente vai começar... A gente viu semana passada sobre o modo de vida dos indígenas, tá bom? As suas tradições e costumes. E agora a gente vai começar com a chegada dos portugueses ao Brasil, tá? O período da colonização e tudo mais. Hoje mesmo a gente vai ficar só com a chegada dos portugueses, tá? O assunto da chegada dos portugueses é na página 30. Começa na página 30 e vocês vão ler a página 30 e a página 31, tá bom? Para responder o exercício que é na página 31 e na página 32. Na página 30 você vai ver um pouquinho sobre a chegada dos portugueses. Aí nós temos abaixo uma imagem na página 30 sobre a representação da primeira missa pelos portugueses que foi feita ao chegar em solo, tá? O rei de Portugal, Dom Manuel, o Venturoso, ele ordenou a Pedro Álvares Cabral que partisse para as Índias para comprar suprimento, para fazer troca de suprimentos e especiarias, tempero, tá? Cabral partiu de Lisboa no dia 9 de março de 1500, com destino às Índias. Porém, a viagem pelo Mar Atlântico era muito demorada, na época era muito demorada. Então, a expedição de Cabral chegou ao Brasil, se afastando da rota estabelecida por Vasco da Gama. Eles tinham uma rota predestinada por Vasco da Gama, tá? Que era pelo Mar Atlântico. Porém, as caravelas de Cabral pegaram uma rota diferente e acabaram chegando aqui ao Brasil, tá? No dia 22 de abril de 1500. Após 44 dias de viagem, eles já estavam há 44 dias no mar quando eles chegaram aqui. A primeira exploração do litoral território foi feita pela própria esquadra de Cabral. O próprio pelotão de Cabral, quando chegou aqui, foi que fez a primeira exploração do território, tá? O reconhecimento, se havia habitantes, tá bom? No dia 24 de abril, desembarcaram no local escolhido que recebeu o nome de Porto Seguro, que é a atual Bahia Cabralha, no estado da Bahia. Os portugueses chegaram ao Brasil pelo estado da Bahia, tá bom? E eles denominaram o local assim que chegaram de Porto Seguro. Como eles pensavam que estavam na Índia ou algum território que fazia parte da Índia, eles nomearam os habitantes daqui de índios, tá? Todos os registros de viagem e descobrimentos foram feitos para o rei de Portugal pela escravidão da esquadra, pelo escrivão da esquadra, pelo Vaz de Caminha. Pelo Vaz de Caminha ele era o escrivão, era ele quem escrevia tudo o que acontecia e mandava para o rei, tá? Para notificar o rei tudo que estava acontecendo, os locais que eles estavam passando. Então todos os registros foram feitos pelo Vaz de Caminha e ele enviou para o rei. Você vai ler a página 30 e a página 31, tá bom? E a gente vai responder a página 31 e 32, tá? Ainda na página 31, nós temos falando sobre o processo de catequização, a página 30, no caso, que como Portugal era um país católico, então quando eles chegaram aqui, eles sentiram a necessidade de catequizar os habitantes que tinham aqui. Por quê? Porque os índios não eram católicos, tá? Os índios tinham seu próprio Deus, eles eram politeístas. Eles não eram católicos, então eles sentiram, tipo, no dever de catequizar todos que estavam aqui, porque se você não é católico, se você não adorar a Deus, você não contra a salvação e tal. Aí aconteceu o processo de catequização com os jesuítas, tá? Tudo isso você vai ler aí na página 30, na página 31, tá bom? Nossos nomes, tem na página 31 o assunto sobre nossos nomes. Aí nós temos que os primeiros habitantes designavam o Brasil de região ou terra de palmeiras, que na linguagem tupi-guarani é Pindorama. Pindorama foi o primeiro, era o nome, no caso do Brasil mesmo, tá? É um nome tupi-guarani que o Brasil recebeu dos seus habitantes, dos indígenas. Ele era chamado de Pindorama. Porém, quando chegou aqui, Cabral chamou o território de Vera Cruz, terra de Vera Cruz. Porém,
Caminha escreveu ao rei que chamava Ilha de Vera Cruz, tá? E assim foi. O Brasil teve vários outros nomes. Você vai ver isso aqui na página 31, também Terra de Santa Cruz. Foi outro nome que o Brasil teve, tá? Até chegar ao nome mesmo, Brasil, porque no Brasil existia uma grande, eu posso assim, quantidade da árvore pau-brasil, tá? Era a árvore que os portugueses utilizavam para cortavam e mandavam para Portugal para tirar a tinta, para fazer tecido, para pintar, tá? Então ficou conhecido mesmo como Brasil, porque aqui existia uma grande demanda de pau-brasil. Na página 31, o número 1, tem assim: observe o mapa e faça o que se pede. Você vai observar esse mapa, que tem mostrando, né, que eles saíram de Portugal e acabaram chegando na Bahia. Aí tem assim: pinte de vermelho o local em que partiu o esquadrão, a esquadra de Cabral. Você vai pintar de vermelho, tá? O local para onde partiu a esquadra de Cabral. Você vai pintar a Índia, tá bom? No caso, a esquadra de Cabral saiu de Portugal em direção à Índia, porém eles acabaram vindo pra cá. A Índia está logo aqui, ó. Você vai pintar a Índia, tá? Tem um nomezinho, Índia. Você vai pintar a Índia de vermelho. B. Cubra o percurso feito por Cabral para chegar ao Brasil. Você vai ligar Portugal até o estado da Bahia, tá? Você vai fazer uma linha e vai ligar Portugal até o estado da Bahia. Letra C. Pinte de verde o local onde desembarcou a expedição de Cabral e escreva o nome do estado. Você vai pintar de verde, vai fazer uma bolinha, vai pintar onde parou a embarcação de Cabral, no caso na Bahia. Você vai colocar o nome Bahia e vai pintar de verde, tá? É aqui, ó, como tá no mapa, tá bom? Aqui, Bahia. Aqui, Bahia. Você vai pintar e vai colocar o nome Bahia, tá? No 2, complete o quadro de acordo com os principais fatos das grandes navegações. Aí tem 9 de março de 1500. O que ocorreu em 9 de março de 1500? Você vai colocar aí. Pedro Álvares partiu em direção às Índias. 22 de abril de 1500. Pedro Álvares chegou ao Brasil, tá? Página 32, número 3. Sobre a viagem de Cabral, responda a questão abaixo. Sobre a viagem de Cabral, responda a questão abaixo. Letra A. Quem foi o narrador dos fatos ao rei de Portugal? Quem escrevia tudo que estava acontecendo para o rei de Portugal? No caso, Pero Vaz de Caminhas, não é? Então você vai colocar Pero Vaz de Caminha. Aí, número 4. O que Pero Vaz de Caminha escreveu sobre a viagem? Do que falavam as cartas que Pero Vaz de Caminha escrevia para a viagem? Ele escrevia sobre os acontecimentos, ele fez comentários de como eram os primeiros habitantes, o que estava acontecendo, tá bom? Tudo isso ele escrevia nas cartas. Número 5. Dado o mapa abaixo, determine a linha do Tratado de Tordesilhas, marcando as terras pertencentes a Portugal e a Espanha. O Tratado de Tordesilhas, nós temos aqui no texto falando sobre, na página 30, tá? Tá aqui assim, ó. O Tratado de Tordesilhas. Portugal e Espanha eram os países mais desenvolvidos nas táticas náuticas, tá bom? Eles eram os países que tinham as melhores embarcações, digamos assim. Aí, para organizar uma disputa evitando guerra, foi feito um acordo entre os reis, que é o seguinte: o mundo era dividido por um meridiano de Tordesilhas. O mundo é dividido por um meridiano de Tordesilhas, tá bom? É uma linha imaginária que divide a Terra em leste e oeste, a parte oriental e a parte ocidental. Esse tratado considera que todas as terras descobertas ou a descobrir a leste do marco eram pertencentes a Portugal e a oeste a Espanha. Então, o Brasil, como ele é muito grande, o Brasil ele tem um tamanho continental,
Boa parte ficou para Portugal, mas um pedaço ficou para Espanha, tá bom? Aí quando chegou ao Brasil, Pedro Álvares sabia que este território já pertencia a Portugal. Ele já sabia, tá? De acordo com a linha de Tordesilhas. Posteriormente, Inglaterra, Holanda e França desconsideraram este acordo e passaram a piratear navios portugueses e espanhóis para roubar o pau-brasil, tá bom? Então foi feito o tratado. Você vai fazer uma linha, lá na página 30 tem mostrando como está dividido, mas aqui você vai fazer uma linha e vai colocar, tá? Domínio espanhol, domínio português. Você vai ter domínio espanhol, domínio português, tá? Número 6. Quem celebrou a primeira missa e quando e por que isso aconteceu? Quem foi que celebrou a primeira missa no Brasil? Você vai colocar. Foi o Frei Henrique Soares de Coimbra, no dia 26 de abril de 1500. Por que isso aconteceu? Em ação de graças, como forma de agradecimento pelo descobrimento. 7. Qual o nome em que nossos primeiros habitantes deram ao Brasil e o que significa? Qual foi o nome que os indígenas deram ao Brasil? Como o Brasil era chamado pelos indígenas? É Pindorama. Por quê? Porque Pindorama, em Tupi, é terra das palmeiras, tá bom? Você vai colocar aí. 8. Explique a razão do nome Brasil. Você vai explicar por que Brasil se chama Brasil, tá? Que com o passar do tempo para o Brasil, ele passou a ser a matéria-prima de grande valor, e aqui tinha muita por causa da sua cor forte, aqui tinha muito, então ficou denominado assim, porque é uma terra rica em pau-brasil. Pode colocar isso. Você vai colocar do jeito que você quiser, tá bom? Você lê o texto e você responde. 9. Encontre no diagrama os nomes que os portugueses deram às nossas terras. Você vai procurar no caça-palavras, tá? O nome Brasil, Terra de Santa Cruz e Ilha de Veracruz, tá bom? Você vai procurar esses no caça-palavras. E o número 10. Por que Cabral não ficou no Brasil? Porque o objetivo final de Portugal era chegar às Índias, atrás de especiarias, atrás de temperos, tá? Por isso que ele não ficou no Brasil. Houve a descoberta, tá? Que não era bem uma descoberta, porque aqui já tinha habitantes, mas houve, né, a colonização. Então ele partiu no seu destino, porque o destino de Cabral era chegar às Índias, tá? E não aqui, era as Índias. Então ele veio, fez a descoberta e foi para as Índias, tá bom? E a história hoje é isso. É para ler página 30 e página 31. É um assunto bem legal, gente. É um assunto bem interessante. É sobre nossa história, tá bom? Então, vale a pena ler e responder, tá? Qualquer dúvida, pode mandar mensagem, pode ligar, que eu tô aqui. Vamos agora para a geografia.